Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Tendo Jesus concluído todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. O servo de certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Meu querido irmão, eu meditando neste texto, hoje pela manhã, e pude observar algumas coisas importantes neste texto que eu quero para a minha vida, e em nome de Jesus eu quero ver na sua também. A gente vê a questão de um homem, um centurião. Ele era um soldado que ele tinha autoridade sobre 100 soldados, por isso o nome de centurião. E ele, por ser um homem de posição dentro do governo romano, ele era um homem que tinha uma condição de vida boa. Ele tinha uma casa boa, tinha um bom salário, tinha funcionários para fazer o serviço em sua casa. E este homem, ele tinha um dos seus funcionários que ficou doente. O comum naquela época, e até comum nos dias de hoje, quando uma pessoa tem recursos, uma pessoa tem funcionários à sua disposição, tem empregados em sua casa, quando por algum motivo este funcionário não pode mais prestar o seu serviço, o comum em nossos dias, o comum naqueles dias era trocar o funcionário, se livrar do funcionário. O importante seria o serviço feito, as suas necessidades atendidas, a comida pronta, a casa arrumada, enfim, o que aquele servo fazia na casa não poderia parar para o conceito daquela época e, repito, para o conceito de hoje também. Mas quando eu li este texto, eu vi que aquele homem estimava muito o seu funcionário e, inclusive, ele se compadece. Aquele homem, ele não se preocupa se a casa vai estar limpa, ele não se preocupa se o almoço vai estar pronto, ele está preocupado com a saúde do seu funcionário. E aquele homem, ele tem essa atitude de atender, ajudar, querer modificar aquela situação. A primeira coisa que eu pedi para o Senhor, lendo este texto, foi para que o Senhor me desse um coração como daquele centurião, uma pessoa que desse valor às outras pessoas, sem esperar nada em troca, sem se importar se elas vão me oferecer ou não alguma coisa para me satisfazer. Mas o que eu quero é ter um coração como aquele homem que se importou com aquele seu funcionário, independentemente se o serviço estaria pronto ou não. Interessante que na época a maioria das pessoas simplesmente iriam falar: eu preciso trocar de funcionário, eu preciso meus serviços prontos. E aquele homem não, ele se preocupou com a pessoa humana. E foi o que eu pedi nesta manhã lendo este texto perante o Senhor. A segunda coisa que este homem fez, interessante, ele não só se preocupou, teve misericórdia, como ele foi uma pessoa que se colocou entre Deus e o seu funcionário que estava doente. Ele se tornou o seu intercessor. Naquele momento o seu servo não poderia fazer nada, mas ele entendeu que poderia fazer alguma coisa. Ele se coloca entre Jesus e o seu funcionário para que aquela situação fosse resolvida. Outra coisa que eu pedi ao Senhor para que isso estivesse na minha vida, que estava na vida do centurião, que eu pudesse estar intercedendo, clamando ao Senhor por pessoas com dificuldades, pessoas com problemas, as quais, ao invés de eu esperar receber alguma coisa em troca, pelo contrário, eu possa de alguma maneira ser uma bênção em sua vida. Então, a segunda coisa na vida daquele centurião era ser intercessor. E a terceira coisa que eu vi importante na vida daquele homem, ele confiava plenamente que Jesus poderia fazer alguma coisa. E eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Em Lucas 1,37 diz que para o Senhor todas as coisas são possíveis. Se todas as coisas são possíveis, é justamente nele que eu vou buscar, não só para mim, mas também para outras pessoas. Olhando essas três qualidades na vida de centurião, eu desejei ardentemente que essas três coisas fizessem parte da minha vida, e esses três pedidos eu fiz para o Senhor nesta manhã. E eu estou compartilhando com você, porque eu quero ver isso na sua vida também, porque o que estava no sentimento daquele homem era sentimento de um homem de Deus, e é o que eu quero para a minha vida e para a sua vida também, em nome de Jesus.
Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus te abençoe. Nesta segunda-feira que está se iniciando a semana de trabalho, dos nossos afazeres, que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus e tenha um coração de centurião em nome de Jesus. Fique na paz, Deus te abençoe.